Palavra de Deus para nós hoje, Evangelho de João, capítulo 4, começando com o verso de número 24. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4, começando com o verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 4, iniciando a leitura no verso de número 24. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram com ele. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque hoje, pela manhã, o Senhor nos trouxe a tua casa, casa de oração, casa de culto, de adoração. Te agradecemos, Senhor Deus, pela comunhão da igreja, pela caminhada conjunta que o Senhor nos deu. Te louvamos porque essa caminhada é segura e nós podemos, Senhor Deus, estar unidos em espírito e em verdade, adorando ao único Deus verdadeiro. Que a tua igreja, Senhor Deus, seja fortalecida na fé, presente do Senhor, para caminharmos aqui, Senhor, e estarmos fazendo a tua vontade, realizando a tua vontade e proclamando o teu evangelho. Como igreja tua, obrigado pela igreja que nos acolhe, pela história desta igreja, e te louvamos, Senhor Deus, pelo caminho que o Senhor tem para nós, Senhor, pelo futuro nos reserva, como povo teu aqui na terra, Senhor. Dá a tua bênção, os queridos irmãos que não puderam aqui chegar, que estão passando por necessidade, estão doentes, estão em tratamento, estão em viagem, muitos que podem estar passando, Senhor Deus, por dificuldades. Que a tua igreja possa abençoá-los de alguma forma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é Espírito, irmãos. Deus é Espírito. A concepção de Deus ser Espírito muda a nossa realidade de existência. Todos nós estamos aqui fisicamente, corpo presente, mas Deus é um ente santo que está em nosso meio, não pode ser apalpado, não pode ser visualizado, a não ser em situações específicas na sua palavra. Deus é Espírito. E a concepção de espiritualidade cristã nos traz algumas dificuldades, porque nós estamos vivendo em matéria, e alguns pensadores teológicos do passado já fizeram separação entre espírito e matéria, desmistificaram a matéria e supervalorizaram o espírito, e vice-versa. Tiveram dificuldade de fazer essa leitura da relação que temos com Deus, uma relação sobrenatural, fora de uma realidade material. E tudo isso nos traz uma grande dificuldade, porque tudo fica muito subjetivo.
né? Será que está acontecendo? Será que não está? Eu não vejo, eu não toco. E um dos discípulos tiveram dificuldade com isso e falaram: se eu não colocar o dedo, eu não vou acreditar. Então, a dificuldade é grande. Até aqueles que andaram com o próprio Senhor Jesus Cristo tiveram dificuldade para caminhar nesse entendimento de espiritualidade cristã. Ora, você está no seu quarto, falando com Deus, entoando louvores, guardando a palavra no seu coração, em espírito e em verdade. E todos nós que já nascemos de novo em Cristo Jesus, podemos experimentar tal caminhada. Mas o fato é que Deus é Espírito. E a concepção do Deus Espírito traz a nós uma dificuldade tremenda para vivermos a nossa vida aqui na terra, porque o dia a dia é um dia material. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que me locomover, eu tenho que conviver, eu tenho que me relacionar, e toda essa dificuldade com um senso de espiritualidade pode ficar subjetivo demais. Um grande pregador holandês estava pregando nas igrejas da Holanda, e a igreja dele estava sempre lotada. Havia sempre um mover de pessoas para ouvir este pregador. E o seu colega, na igreja vizinha, a igreja vazia, ninguém estava querendo ouvir a sua pregação, ninguém queria estar em comunhão naquela comunidade. E eles se encontraram para conversar a respeito do que estava acontecendo. E o pregador experiente, com a sua igreja lotada, chegou e falou assim: lá na nossa igreja a gente coloca a Bíblia no púlpito. E o pregador mais triste, porque a sua igreja estava vazia, entristecido, falou: então, esse é o caminho. Vamos colocar a Bíblia no púlpito. Passando o tempo, se encontraram de novo, e o pregador entristecido virou para o pregador com a igreja cheia e falou assim: olha, eu fiz exatamente o que você mandou, e não aconteceu nada. Mas como é que você fez? Como é que você colocou a Bíblia no púlpito? Eu peguei a Bíblia e coloquei no púlpito, fui lá e coloquei lá na frente. Está lá há 3 meses e ninguém mais foi para a igreja. A concepção da ideia física, né? Trouxe a Bíblia, coloquei a Bíblia no púlpito e não aconteceu nada, a igreja continua vazia. Nossa concepção de relacionamento com Deus, nesse sentido, tem suas dificuldades, porque aquilo que deve ser pregado não é aquilo que está jogado sobre o púlpito, não é aquele material que eu trouxe para que as pessoas pudessem se voltar para Deus. E a nossa concepção pode ser extremamente limitada a respeito do relacionamento que todos nós temos com Deus, porque Deus é Espírito. Deus age onde, quando e como Ele quer. Ele tem uma concepção eterna. E a concepção física vai trazer a nós tal dificuldade. E o espiritual fica subjetivo demais. Por isso temos tantos discursos, e tantos cursos, e tantos entendimentos a respeito da espiritualidade, porque ela é subjetiva. Ela é objetiva na sua mensagem, mas ela é subjetiva nas suas realizações. Como acontece, de que forma e que Deus age. Na espiritualidade também se produz muita superstição. Nós estávamos em Tibagi, Leoni estava grávida da Elisa,
e ela sentou, botou uma cadeira, estava muito quente, ela botou uma cadeira na porta da casa. E a nossa secretária lá chegou e falou, a senhora está grávida e está sentada na porta da casa? Não pode isso, não tem condição. Nunca uma grávida, uma senhora gestante, pode sentar na porta da casa. Eu falei, bom, qual é o problema de sentar na porta da casa? Porque a mãe dela, a avó dela, a bisavó dela tinha falado que sentar na porta da casa, a mãe poderia perder a criança. Passou da bisavó para a avó e chegou nela, e quem senta na porta da casa traz maldição para a sua vida. E junto da espiritualidade cristã, nasce uma superstição a respeito do que é viver em espírito. E há uma incapacidade de transformarmos o texto sagrado em algo objetivo, porque fala ao espírito, é espiritual. E o mesmo texto que o pastor está lendo aqui, centenas de outros pastores estão lendo, estão falando outra coisa completamente diferente do que eu estou dizendo para os irmãos aqui. Porque a relação é espiritual. E há espiritualidade em Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você está ouvindo o sermão que o pastor está fazendo, e a leitura que o pastor faz, e a interpretação que o pastor usa, e os entendimentos e as conclusões chegam até o seu coração, mas o seu entendimento pode ser bem diferente do que eu estou dizendo. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Numa sala de aula, cheia de seminaristas, naquele tempo 40 seminaristas, pegamos o mesmo texto, os mesmos livros, e não saiu um sermão igual. Todos os sermões eram diferentes, porque Deus é Espírito, irmãos. E Ele fala a cada coração exatamente aquilo que Ele quer. Não existe clericalismo do ponto de vista teológico reformado. Ninguém é dono da verdade. E cada um dará conta de si mesmo a Deus. Esse entendimento muda totalmente a nossa concepção de nos relacionarmos com Deus. É necessário que tal seja feito. O Evangelho de João é maravilhoso, ele mostra Jesus Cristo como Filho de Deus. João é o último dos escritores do cânon sagrado, dito Igreja Evangélica. Ele está fechando o cânon, está fechando a Bíblia. Apesar de o Evangelho estar aqui à frente, ele é um dos últimos escritores da palavra. Então, ele vai fechar as Escrituras. E ele mostra o seu Evangelho, escreveu 1ª, 2ª e 3ª João, as cartas, e escreveu o Apocalipse. Mas aqui no Evangelho de João, ele mostra Jesus como Filho de Deus. E Deus é Espírito. Jesus Cristo veio até nós, e Ele está presente no nosso meio. 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E agora Deus mesmo materializa a intervenção na história da salvação do homem. O único que pode vir tirar todos os pecados. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou Deus, capítulo 5, verso 18. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu sou a luz do mundo, capítulo 8, verso 12. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, eu sou eterno, capítulo 8, verso 58. Ele é Deus, Ele é a luz do mundo e Ele é eterno. Aquele Deus que é Espírito agora está entre nós, está nos mostrando o caminho a seguir.
Deus é espírito, mas agora nós temos um professor por excelência, nós aprendemos com Jesus o que é viver em relação de espiritualidade nele mesmo, Jesus Cristo. O Evangelho de João está recheado de entendimentos que a intervenção de Deus na história em espiritualidade é enviar seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê. E o momento é que Jesus chega para aqueles que estão lhe seguindo e falou: vocês querem me deixar? Podem ir embora, não tem problema nenhum. Depois ele olha para os seus discípulos: vocês querem fazer o mesmo? Podem ir embora, não tem problema nenhum. E Pedro se volta para Jesus e diz, capítulo 6, verso 68, para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Em quem nós vamos crer? Só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Deus amou, enviou o seu Filho, e para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus é Espírito e materializa a possibilidade de salvação, enviando o seu próprio Filho na nossa história, para que possamos viver esse tempo presente até chegarmos na glória e até pensar a respeito de vida eterna. É um ato de espiritualidade, porque na dimensão que nós vivemos, esse ato de pensar a respeito da vida eterna é pensar em algo que nós não dimensionamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado no seu Evangelho para todos aqueles que o amam. Deus é Espírito, irmãos. Veja lá, capítulo, a mesma página, essa página é maravilhosa, página anterior, digo, capítulo 3, verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, há uma leitura de um novo nascimento. E quando Jesus está orientando ali, o homem de grande entendimento a respeito do que é viver espiritualmente, ele diz: não é possível você viver espiritualmente se você não nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Enviou Jesus Cristo, nos trouxe a salvação, e agora ele nos diz que só há uma possibilidade para vivermos espiritualmente aqui na terra, em Cristo Jesus. Eu preciso nascer espiritualmente. É necessário uma dimensão espiritual, ainda que tenhamos que passar um tempo na matéria, a dimensão da presença de Deus no seu Espírito vai moldar o meu viver. Só vivo em espírito, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tira os olhos de Jesus. Esta visão é real, é histórica, é transformadora. E eu olho firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Pois bem, então, queridos, Deus é Espírito. Mas eu queria que você visse três coisas. Primeiro, a identidade espiritual. Segundo, a alimentação espiritual. E terceiro, o fazer espiritual. Alimentação, identificação espiritual. Disse Jesus: eu sou, eu falo contigo. Como é que eu me identifico? Como é que eu olho para mim mesmo? Qual é a minha identidade? Eu sou o quê? Quem sou eu? Deus é Espírito, mas quem sou eu?
Qual é a minha concepção de existência? Qual é a dimensão de relação que eu tenho com esse Espírito, Deus? Quem sou eu? Porque é impossível me relacionar com Deus se eu não sei quem sou eu. Qual é a minha característica? Quais são as minhas bases? Qual é o meu elemento de existência? Quando eu olho para a palavra, nós vamos ficar igual aquele pastor que pegou e fez materialmente aquilo que era para fazer espiritualmente. Nós vamos pegar a Bíblia e vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, e nada vai mudar o nosso ser. Porque eu não sei quem eu sou e que relação eu tenho com Deus. Eu vou à igreja, eu vou à igreja, eu vou à igreja, mas nada acontece. Eu falo de Jesus, eu falo de Jesus, eu falo de Jesus, e ninguém se converte, ninguém recebe o Evangelho, porque não há Espírito. Eu não sei quem eu sou, então não há Espírito. Eu não tenho identidade em relação a Deus. Eu sou um ser etéreo, que está passando um tempo aqui nessa vida e vou morrer, e vou parar de existir. A dimensão de existência, para mim, é limitada à matéria. E eu estou fazendo o mesmo erro doutrinário dos crentes da idade medieval, onde uma coisa era espírito e outra coisa era matéria. Passamos a entender o reino de Deus limitado à existência de Deus e dos seus quereres. E não vemos o reino de Deus como ato soberano de domínio no tempo presente, hoje, aqui, na minha vida, hoje, aqui, nessa reunião de irmãos. E o vento sopra onde quer, ele leva as coisas na direção que ele quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Há um mover de Deus em nossas vidas. Quando lemos a palavra, o Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. Há uma dimensão de relacionamento eterno. Deus é Espírito e nós somos nascidos do Espírito. Não estamos limitados ao discurso nem ao curso. E nem o que podemos fazer ou o que não podemos fazer, porque Deus, na sua presença e na sua existência, nos dá a condição de relacionamento. Deus é Espírito e nós nos relacionamos com o mesmo. Quando Jesus Cristo diz, eu sou, ele já está apontando para o capítulo 14, quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ele aponta para o Antigo Testamento, porque eu sou antes que Abraão fosse, antes que houvesse relacionamento homem e Deus, eu já estava presente, determinando toda a eternidade. Deus é Espírito, e nós nascemos no Espírito. Você não vai entrar na barriga da sua mãe e vai nascer de novo. Você nasceu porque Deus disse, nasça. Sabe quem disse nasça? Foi Deus. Foi Deus que fez com que você nascesse. A ideia de religião é a ideia de nos ligarmos a Deus. E a ideia de espiritualidade, ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Não existe espiritualidade cristã sem o caminho Jesus. E por isso todos nós nos tornamos cristãos. Somente através de Jesus tal é possível. A segunda característica desse texto eu queria que você olhasse, que é o alimento espiritual. E esse eu achei interessante, faz parte da história do texto, versos 31 e 32. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Veja só, Jesus comia, que bom, né? A gente também come, que excelente. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer,
que vós não conheceis. E aí os discípulos ficam, será que alguém trouxe alguma coisa para Jesus comer? Será que a alimentação de Jesus aí tem alguém fazendo um cardápio paralelo e está trazendo uma comidinha para Jesus que a gente não sabe? E os discípulos questionam, né? O que aconteceu? Será que Jesus está de pança cheia já e a gente nem viu ele comer? E a pergunta aqui é sugestiva. Aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, sustenta a nossa vida material. Uma coisa muito boa que tem para a gente fazer aqui na terra é comer coisa gostosa, mas ninguém gosta de comer coisa ruim, né? E coisa estragada. A gente já vê que não está em condições de se alimentar. Então, a condição de alimento, Jesus, em corpo físico, tem uma condição de se alimentar. E diariamente, como todos nós, Jesus alimentava o seu corpo. Mas há um momento especial aqui na cena que Jesus tem que ser alimentado. E quando falamos de corpo, falamos de saúde. Quando falamos de alma, falamos de paz. Quando falamos de mente, falamos de equilíbrio, capacidade mental. E quando falamos de coração, falamos de decisões. O corpo é alimentado, traz saúde, a alma traz paz, a mente traz equilíbrio, entendimento, e o coração traz decisões. E nós somos alimentados espiritualmente com a capacidade para vivermos em equilíbrio, tomando decisões certas, nas horas certas. Quantas decisões já tomamos erradas, irmãos? Quantas decisões já lamentamos porque tomamos? Inclusive com respeito à alimentação. Mas nós temos uma identidade espiritual e também temos uma alimentação espiritual. É preciso alimentar o espírito. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. E aí a coisa muda. Há um sopro do Espírito, e nós nascemos do Espírito, e nós como cristãos, nascidos de novo, discípulos de Jesus, fazemos a vontade de Deus para nós. Aquilo que Deus tem na sua eternidade, determinado para a nossa caminhada aqui na terra, está nas mãos de Deus para ser vivido por nós. E todos aqueles que são nascidos do Espírito vão fazer a vontade de Deus e cumprir a sua obra. Não estamos falando de igreja como um todo, estamos falando de pessoas que estão vivendo a sua vida aqui na terra, que são alimentadas pelo Espírito, pelo próprio Deus, e estão aqui para fazer a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus é a única que é boa, que é perfeita e que é agradável para todos nós. Nós podemos experimentá-la, porque nós nascemos do Espírito, e Deus é Espírito. E a nossa existência aqui na terra faz sentido, senão estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo, no grande sermão do monte, vai nos dizer que: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e vejam as suas obras, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ele não está falando da igreja, ele está falando de você, está falando da sua vida, do seu entendimento, daquilo que o Espírito Santo de Deus lhe deu para que você vivesse. Você é nascido do Espírito. Há uma presença de Deus na sua vida. E agora, querido e querida irmã, você faz coisas espiritualmente. É você que faz. Não tem ninguém para fazer por você. Aquilo que você tem para viver com Deus vai ser vivido por você. Deus não está tratando da massa. Deus não está
tratando do povão. Tanto quanto Jesus disse, se quiser ir embora, pode ir, tchau. E se volta para os seus discípulos, ó, se quiser ir embora, pode ir, tchau. Siga o seu caminho. Deus não está preocupado com a massa, irmãos. Deus está preocupado com a sua vida e com a sua espiritualidade. E da capacidade que você tem de pegar a palavra de Deus e permitir que a palavra de Deus seja o seu alimento. E coloque você na direção da sua vontade. Ele está falando para você e para mim pessoalmente. Ele espera que cada um de nós usufrua daquilo que Ele preparou para todos nós vivemos aqui na terra. Termino com 3 perguntas aí. A primeira pergunta é: quem é você? Se você não responder essa pergunta, não faz sentido você ir a uma igreja. Você não sabe quem você é. Você não sabe se você é nascido do Espírito. Você não sabe o que você está fazendo aqui. Você aprendeu português, faz uma boa leitura, mas você não entende nada do que a palavra de Deus tem a te dizer. Você depende de que outros digam para que você entenda. Então você não nasceu de novo. Se você depende que outros digam para que você entenda, você não nasceu de novo. Você precisa ainda se converter. O seu relacionamento espiritual está truncado. Sabe por quê? Você está dentro do caixão ainda, meu querido. Você não nasceu de novo. Quem é você? Ele não está perguntando se você vai à igreja. Ele não está perguntando que curso você fez. Ele não está perguntando quem que te ensinou. Ele está perguntando quem é você. E ele se revela e diz: eu sou aquela mulher. E você, como cristão, você tem uma identidade. E você tem que dizer quem você é. Porque Deus vai encontrar com você espiritualmente. Em segundo lugar, o texto também nos dá uma outra leitura e um outro questionamento. Como é que você se alimenta? O que sustenta você? Qual é a base da sua fundamentação? O que sustenta você espiritualmente? Deus é espírito, nós nascemos no espírito. O que sustenta você espiritualmente? Ir à igreja não é suficiente. Ler a palavra não é suficiente. Gastar tempo em oração não é suficiente. A Idade Média já fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Subiram aos mosteiros. E o local de pecado era ir para um mosteiro naquela época. O que alimenta o seu espírito, meu querido irmão? Se não for Jesus, não tem vida eterna. Se não olhar para Jesus e andar firmemente nesse caminho, não tem relacionamento com Deus. E em último lugar, qual é a vontade de Deus para você? Essa é uma boa pergunta final, né? Qual é a obra que você tem para realizar? Você sabe o que Deus tem para você? Ah, pastor, já estou velho, já estou me aposentando. A obra é comprar uma varinha de pescar e ir para a beira do rio ali, né? Que obra maravilhosa. Não, pode ser até, não sei se é essa. Talvez Deus tenha alguma coisa para você na beira do rio. Não sei. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ninguém vai te dizer isso, meu querido. Nenhum discurso vai te dizer isso. Nem o melhor pregador. E nem o melhor, a pessoa mais espiritual que você acha, que você encontrou, vai te dizer isso. Ninguém revela a vontade de Deus para ninguém. Deus fala ao seu coração o que Ele quer de você. Não tem discurso para saber a vontade de Deus. Tem relacionamento com Ele.
Você é nascido do Espírito. Deus é Espírito. E a sua vida espiritual e as questões que coloquei para vocês agora no final serão respondidas. Porque Deus, no seu Espírito, haverá de respondê-las e direcionar a sua caminhada. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.